Bíblias em Atos 4, Atos capítulo 4, versículos 32, e nós leremos até o capítulo 5, versículo 11. Atos 4, 32 a 5, 11. Vamos ler essa quantidade porque tem a ver com o mesmo assunto. Nós temos aqui um tempo de ofertas generosas e expressão de muito amor ao Senhor e também aos irmãos. Atos 4, a partir do verso 32 até o 5, versículo 11. Diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exaltação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, nos oriente através dela nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, Atos dos Apóstolos deveria ser considerado Atos do Espírito Santo. Historicamente ele recebeu esse nome porque reflete o momento em que a igreja está trabalhando ali no início do primeiro século após a ascensão de Jesus. Lucas foi o mesmo que escreveu o Evangelho, escreveu então Atos, até porque ele começa se identificando da mesma maneira com alguém a quem ele estava escrevendo. E nós vemos então nesse momento da igreja, a comunidade cristã vivendo de maneira harmoniosa. E diz o texto que eles tinham um coração e uma mente. Tem até uma canção antiga do Vencedores por Cristo: da multidão dos que creram era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Então é interessante entender como é que uma multidão de mais de 5.000 pessoas, nós vemos que foram acrescentadas e acrescentadas e acrescentadas. Então já tem mais 5.000 pessoas, contando somente os homens.
então possivelmente aí, mais de 10 mil pessoas ao todo, e essas pessoas então vivendo uma somente, um coração, uma só alma, né? Como diz aí o versículo 2, e diz o versículo 32, e diz o versículo 32 ainda, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Então aqui há uma introdução dessa pequena sessão, a introdução que vai falar sobre o compartilhar, e é interessante que eu estava meditando sobre esse texto hoje, e como eu falei por 2 anos e meio para a igreja em Montes Claros sobre Atos dos Apóstolos, e o tema central é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Esse é o tema central de Atos dos Apóstolos, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. E uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, quando a gente olha para esse texto, ela tem em mente que Deus é o seu maior tesouro. Deus é o maior tesouro de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Isso é um fato que nós vemos, né? Davi, ele se referia ao Senhor como o Senhor sendo a porção da herança dele. O Senhor é a porção da minha herança. É interessante que o Senhor fala isso para os levitas, para aqueles que eram descendentes de Levi. E os descendentes de Levi não tinham terra. Eles não tinham terra, né? Eles viviam ou em cidades de refúgio, como sendo juízes do povo, ou então eles viviam em algumas cidades reservadas para o serviço do levirato e também no templo servindo ali. Então o levita não tinha terra própria, eles não ganharam tribo, e no quesito geográfico, eles não ganharam um distrito, um estado na nação de Israel, não. Eles tinham que se consolarem com o Senhor. O Senhor disse assim: não, eu sou a herança dos levitas. E Davi se considerava assim. Davi não era levita, Davi era da tribo de Judá, né? Então ele era judeu de fato. E Davi, então, ele se considerava levita. Ele diz: a porção da minha herança é o Senhor, né? O Senhor é a porção da minha herança. Então, esse sentimento sagrado de que o Senhor é tudo que nós temos. Então, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo tem o Senhor como seu maior tesouro. Irmãos, é até interessante que a gente tenha que comprar, adquirir umas coisas, mas como nós vimos na pregação de domingo, muitas das vezes nós acabamos abandonando o Senhor por causa dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios negócios. E nós vemos na parábola das bodas: não, eu tenho um campo, não, eu tenho um negócio, não, eu me casei, não, eu tenho uma junta de bois, eu preciso cuidar disso, e não vai para o banquete que o Senhor convida. Por quê? Por causa dos interesses pessoais. Não é que nós não devamos cuidar daquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. Por quê? Porque nós também somos mordomos daquilo que o Senhor nos confia, daquilo que Ele nos dá. Mas nós precisamos entender que isso não é o nosso tudo, o Senhor é o nosso tudo, isso tudo é passageiro, né? Então são 2 lições muito importantes, se a gente for pensar só em 2, mas há várias lições no texto. O nosso objetivo não é falar de maneira expositiva, mas de maneira devocional. E a segunda lição a primeira lição é: uma igreja dirigida pelo Espírito Santo tem o Senhor como seu tudo. Segunda lição, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo tem a comunhão como seu próprio bem. Eles investiam na comunhão. Eles investiam em estar de casa em casa, orarem juntos todo dia no templo. Eles investiam em perseverarem juntos e se ajudarem um ao outro na perseverança, mutuamente. E aqui agora nós vemos que não havia necessitados entre eles, né? O versículo aí vai dizer, no versículo 34: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja que aqui não é uma ideia. Eu estava falando em algum lugar estava conversando ontem, que o modelo bíblico não é nem socialismo nem capitalismo. Acho que eu falei
isso na pregação, né? Falei na pregação. O modelo bíblico não é socialismo e nem capitalismo, porque Jesus ensina a gente a respeitar as autoridades, pagar impostos, isso é coisa de capitalismo, né? Mas também o Senhor ensina que a gente possa dividir, partilhar. Só que aqui essa partilha não é obrigatória. O problema de Ananias e Safira foi que eles mentiram. Pedro diz assim: olha, vocês, se vocês quisessem, vocês não precisavam nem vender. Ele faz uma pergunta retórica, né? Se vocês conservassem, não seria de vocês, né? E se você vendesse, você também não poderia ter ficado com o valor. O grande problema é que eles venderam, e no contexto nós percebemos que eles entregam o valor dizendo que o valor do campo era aquele. Eles não foram verdadeiros. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós pensamos em ludibriar. Se eu sou, por exemplo, um vendedor autônomo e eu vou entregar meu dízimo, eu posso pensar, por exemplo, que eu tesoureiro, tu sabe quanto eu estou ganhando. Então qualquer coisa que eu der aqui é dízimo. Eu trabalho para mim mesmo, então tudo que eu der aqui, o que eu quiser dar aqui, o William não vai saber. Por quê? Porque eu não tenho contra-cheque, porque eu não tenho nada que comprove essa renda. Então como eu vi para mim, o que eu entregar, eu entreguei. E na verdade nós estamos mentindo para quem? A nossa tentativa de enganar a igreja é a mesma ideia de que o Senhor disse: o que é ligado na terra, ligado no céu. Eles tentaram mentir para Pedro e para os demais, mas eles estavam mentindo para o corpo de Cristo, para o próprio Senhor, para o Espírito Santo. Então vocês estão mentindo no Espírito Santo, né? Vocês estão enganando, tentando enganar a Deus. Então veja como agiam os irmãos. Então nós temos uma introdução, nós temos um bom exemplo, que é o de José, chamado Barnabé, né? E o que eu acho mais bonito é que a escolha de Atos capítulo 1 não reflete exatamente, eu tenho essa teoria assim, sabe, de que não era Matias para ser o escolhido para o lugar de Judas em Atos 1, era Barnabé. Porque primeiro, eles fizeram uma escolha de Matias antes do Espírito Santo descer. Segundo, eles usaram o método de tirar sorte, como no Antigo Testamento. E terceiro, lá em Atos capítulo 13, o Espírito Santo escolhe Barnabé e Saulo. Quarto, Matias some, nunca mais aparece o nome dele na Bíblia. Então essa é uma teoria que eu tenho, de que lógico que Deus é soberano e permitiu, mas o Senhor depois mostrou como é que Ele mesmo escolhe as pessoas. Às vezes a gente quer escolher pessoas para desempenhar determinados papéis, mas a gente não escolhe com base na orientação que Deus dá. E lá em Atos 13, quando o Espírito Santo chama Saulo e Barnabé, ele é muito claro. Diz o texto que haviam profetas e mestres em Antioquia, eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo levanta alguém e diz assim: separai para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho preparado. Então nós percebemos, irmãos, que esse Barnabé é o Barnabé que o Espírito Santo lá na frente vai escolher. Ele era um profeta, até porque Barnabé não é o seu nome, depois ele ficou conhecido como Barnabé, né? Barnabé significa bar, é a partícula aramaica, né? Bar, filho, e Nabás, ou Navás, que é exortação, consolo, profecia. Então Barnabé aqui de Atos capítulo 4, versículo 38, é aquele que se chama José, e que discipulou a Paulo, aquele que vendeu o seu campo e dedicou tudo que tinha para a obra, e também aquele que o Espírito Santo lá na frente, que não foi a escolha do Espírito, se a gente pensar em termos ministeriais, o Espírito não escolheu Matias para substituir Judas lá no capítulo 1, o Espírito escolheu Barnabé no capítulo 13. Por quê? Porque não era o momento deles fazerem aquela escolha. Jesus diz assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Pronto, foi só isso. Fiquem lá, esperem o poder descer. Quem é o poder? O Espírito. E o que o Espírito faz? Conduz a igreja na dinâmica de Atos. Então, esse Espírito que desceu, ele é o Espírito que lá na frente escolhe Barnabé em vez de escolher Matias.
Então eu dei pelo menos 4 motivos pelos quais Barnabé deveria ser o substituto de Judas e não Matias. Primeiro, porque eles lançaram sorte, como no Antigo Testamento. Segundo, porque o Espírito não havia descido. Terceiro, porque Barnabé ele foi escolhido pelo próprio Espírito Santo. E quarto, porque Matias só aparece ali e some. Então, se a gente parar para perceber, irmãos, nós precisamos ter temor de Deus para tomarmos decisões eclesiásticas, bíblicas. Nós não podemos escolher de qualquer forma. Nos parece bem isso. Não, nós precisamos submeter nossas escolhas a Deus. Então, sim. O caso de Saulo é parecido com o caso de Matias ou não? Saulo? Sim, a escolha como rei. Não, na verdade Deus deu o rei que o povo merecia naquele momento. Né? O rei que o povo merecia era Saulo. Saulo é o primeiro rei de Israel, mas o povo rejeitou Deus. E Deus deu ao povo um rei que rejeitaria Deus. Porque Davi rejeitou Deus. E depois o Senhor, Saul rejeitou Deus, depois o Senhor o rejeitou. Tanto é que Samuel vai dizer isso para ele, né? O Senhor já rejeitou você, ele tem agora um rei segundo o seu coração. Seria no caso de Davi. Então, irmãos, 2 lições básicas devocionais para nós nessa noite. Nós não estamos aqui para fazer uma pregação expositiva. O texto de Ananias e Safira é muito conhecido. Né? O que nós precisamos perceber é que uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela tem Deus como seu tesouro. E segundo, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo tem a comunhão como sendo a sua riqueza. A comunhão é a nossa riqueza. A comunhão é aquilo que nós devemos prezar. É na comunhão que a gente se ajuda, que a gente se exorta, que a gente se apoia. Não precisa fazer isso. Isso é comunhão. Né? Então nós aprendemos com Atos, irmãos, que o Espírito Santo deve dirigir as nossas vidas e nós devemos então nos submeter a essa condição que o Espírito traz a nós. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. E talvez você não tenha dito pelos últimos dias, talvez você não tenha dito que o Senhor é o seu tesouro. É a hora de você fazer isso. E você e eu, de nós, percebemos o quanto Ele é o nosso tesouro. E de nós também percebemos, irmãos, o quanto a comunhão deve ser prezada por nós. O irmão é o meu bem. A comunhão da igreja tem que ser o meu bem, né? A gente tem que ter isso como um bem, é um bem para nós. E nós precisamos, irmãos, estreitar laços, construir pontes, derrubar muros e podermos assim então viver uma comunhão como é uma comunhão bíblica, como a comunhão bíblica deve ser. Então vamos orar nesse momento, tenha o seu tempo de oração, clame ao Senhor, rogue ao Senhor que nos fortaleça você. Talvez você fique esperando por alguém, mas diga ao Senhor nesse momento e faça você um compromisso. Eu não quero esperar por ninguém, eu vou fazer a minha parte. Certamente, se cada um fizer a sua parte, nós teremos cada vez mais uma igreja unida e demonstraremos ao mundo que o Senhor é o nosso tesouro.